E se você guardasse um segredo por 50 anos, um segredo tão pesado que mudaria tudo se fosse revelado? O que você está prestes a descobrir é uma história real de um homem que carregou esse peso por 5 décadas inteiras, até que um encontro completamente inesperado virou tudo de cabeça para baixo. Mas antes de começar, me conta, de que cidade você está assistindo agora? Deixa nos comentários. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora porque essa história vai mexer com você de um jeito que você não imagina. Vamos lá! A névoa densa da selva vietnamita ainda parecia viva na memória de Daniel, mesmo 50 anos depois. Ele lembrava do cheiro metálico do sangue, do zumbido incessante dos insetos, e acima de tudo, do instante exato em que sua vida se dividira para sempre em antes e depois. Naquele dia, perdido entre tiros e fumaça, ele tomou uma decisão que nunca conseguiu esquecer, uma decisão que arrastaria consigo durante uma vida inteira. Thomas, seu melhor amigo no pelotão, havia sido atingido durante uma emboscada brutal. Os dois haviam atravessado fogo cruzado juntos, sempre protegendo um ao outro, até que o chão explodiu aos pés de Thomas. Daniel se jogou para perto dele, tentando estancar o sangue que jorrava como se o próprio coração tivesse sido aberto. Mas a situação era desesperadora. Helicópteros inimigos se aproximavam, e o comando havia decretado retirada imediata. A evacuação não podia esperar. Foi então que Thomas, com a voz já falhando, pediu algo que Daniel jamais conseguiria apagar da alma. Ele não queria ser capturado vivo. Ele sabia o destino dos prisioneiros. Implorou, não como soldado, mas como irmão. Daniel chorou, suplicou por outra opção, mas o olhar de Thomas era claro, firme, decidido. Não queria morrer torturado. Não queria desaparecer sem dignidade. O mundo parecia ter parado naquele momento. Tijolos de silêncio cercaram Daniel enquanto ele segurava o rifle com as mãos trêmulas. E, com o coração despedaçado, ele fez o que Thomas pediu. Um único disparo. O fim da dor do amigo. O início da dele. Quando voltou para o acampamento, ninguém suspeitou. O caos da batalha engolia tudo, inclusive a verdade. Nos relatórios, Thomas foi dado como morto em combate. Mas Daniel soube, desde aquele segundo, que jamais conseguiria enterrar o peso real daquela história. Ele tentou seguir com a vida, casou, trabalhou, envelheceu, mas em todos esses anos, a mesma cena voltava nos seus sonhos como um fantasma paciente. O segredo era tão pesado que moldou tudo ao redor dele. Não contou à esposa, nem aos filhos, nem a qualquer outro veterano. Guardou pela honra de Thomas, mas também por medo. Medo da justiça militar. Medo de ser condenado. Medo de perder tudo o que tinha construído. A guerra havia terminado para o mundo, mas não para ele. 50 anos depois, porém, o silêncio começou a ruir. Um envelhecimento rápido, uma tosse persistente, exames hospitalares seguidos de olhares preocupados dos médicos, e, de repente, o tempo que Daniel acreditava ter para carregar aquele segredo começou a se encurtar. Foi então que ele encontrou Thomas novamente, não em corpo, mas em memória, em peso, em necessidade de redenção. Entendeu que, antes do fim, precisava fazer algo que nunca teve coragem. Ele decidiu revelar a verdade. E essa decisão abriu feridas antigas, trouxe à tona a história soterrada por meio século e deu início a uma avalanche que nem Daniel, nem o exército, nem o país estavam preparados para enfrentar. E assim começa a jornada que mudaria não apenas a vida dele, mas a de todos que tocaram essa história. Quando Daniel finalmente decidiu contar a verdade, não foi por impulso, foi por necessidade. O médico havia sido claro. O avanço do câncer era rápido, agressivo, e as chances de tratamento eram limitadas. Pela primeira vez, ele encarou a finitude não como um medo distante, mas como uma fronteira inevitável. E ali, diante da própria mortalidade, ele compreendeu que não queria levar aquele peso para o túmulo. Foi então que procurou o historiador militar Michael Reynolds, especialista em registros de guerra. Reynolds ficou intrigado com o pedido. Quero corrigir um relatório militar de 50 anos atrás. O historiador imaginava algum erro burocrático, não um dos maiores segredos de guerra já mantidos por um veterano.
Ao ouvir a confissão inteira, o pacto, o pedido de Thomas, o disparo final, o relatório forjado pela omissão, Reynolds ficou em silêncio por longos segundos. Não havia como julgar Daniel ali. Ele via nos olhos do homem não um criminoso, mas um sobrevivente marcado pela guerra. Mesmo assim, aquela revelação tinha um peso histórico e legal imenso. Reynolds explicou as consequências. Ao revelar o que fez, Daniel estaria se expondo à investigação militar, possível corte marcial, talvez até pena de prisão se interpretassem a ação como execução. Daniel respirou fundo e respondeu com uma convicção que nem sabia que ainda possuía: o mundo precisa saber quem Thomas realmente foi, e o que realmente aconteceu. Reynolds aceitou ajudar, mas pediu que Daniel estivesse preparado para o que viria. E o que veio foi maior do que os dois imaginavam. A notícia da correção de registros se espalhou rapidamente pelos departamentos do Exército. A burocracia militar, rígida como concreto, começou a se mover. Oficiais foram acionados, documentos antigos foram reabertos, arquivos esquecidos por décadas voltaram ao topo de pilhas empoeiradas. A confissão detonou um processo formal, entrevistas obrigatórias, análises periciais, confronto entre depoimentos da época e as informações recém-reveladas. E então, como sempre acontece quando uma história poderosa encontra um mundo moderno, a informação vazou. Jornalistas farejaram a novidade como sangue na água. Em poucos dias, manchetes começaram a aparecer. Veterano confessa ter tirado a vida do próprio companheiro no Vietnã. Mistério de soldado desaparecido ganha reviravolta chocante. E assim, algo que Daniel imaginava lidar discretamente passou a viver à luz pública, sem pedir permissão. Mesmo com a saúde fragilizada, ele foi procurado incessantemente. Repórteres surgiam na porta de sua casa. Correspondentes de guerra, autores, documentaristas, todos queriam a história completa. Mas Daniel, apesar de exausto, não recuou. Pela primeira vez em meio século, ele falava com clareza, sem esconder nada. Enquanto isso, o exército enfrentava um dilema: processar um veterano moribundo que agiu sob circunstâncias extremas? Ou reconhecer oficialmente que Thomas morreu por misericórdia, e não por execução? A discussão explodiu nos bastidores. Havia quem considerasse Daniel um herói silencioso. Havia quem pedisse punição severa. E no meio de tudo isso, uma família surgiu, a família de Thomas. Eles viveram décadas acreditando que o jovem soldado havia morrido em combate, vítima do excesso de violência da guerra. Agora, descobriam que o destino dele fora muito mais complexo, profundo e intimamente humano. A primeira reação foi choque. Depois, incredulidade. E, por fim, a necessidade visceral de ouvir a verdade diretamente da boca de Daniel. Enquanto a mídia transformava o caso em espetáculo, enquanto o exército tentava encontrar uma forma justa de lidar com a revelação e enquanto a doença avançava implacável, Daniel se preparava para o encontro mais difícil de sua vida: encarar aqueles que perderam Thomas meio século antes. E nada, absolutamente nada, seria simples. 2 dias depois do vazamento para a imprensa, Daniel recebeu a ligação que temia, e que, ao mesmo tempo, sabia que precisava enfrentar. Era Sofia, a irmã mais nova de Thomas. A voz dela carregava algo que Daniel não conseguia decifrar. Era raiva? Dor? Curiosidade? Ou tudo misturado? Preciso que venha até Santa Fe. É sobre meu irmão, e sobre você. Ele hesitou. Viajar naquela condição não era fácil. Mas sabia que não tinha o direito de recusar. A verdade não era apenas dele, pertencia a eles também. Em menos de uma semana, acompanhado por Reynolds, Daniel voou para o Novo México. Sofia abriu a porta antes mesmo que ele batesse. Ela não era hostil, o que, de certa forma, era até pior. Sua expressão era um espelho de décadas de perguntas nunca respondidas. Você é Daniel? Sim. Entre. A sala estava cheia. 3 irmãos, 2 primos, e até a mãe de Thomas, uma senhora de quase 90 anos, estavam presentes. Todos encarando Daniel como se ele carregasse um fantasma nos ombros. Ele não se sentou. Não achava que merecia.
Agradeço por terem me recebido, começou ele, a voz já trêmula. Não vou pedir que entendam, apenas que me escutem. E então contou tudo. Tudo. Cada detalhe da noite no Vietnã. O fogo cruzado. O avanço inimigo. O ferimento mortal de Thomas. O pedido, aquele pedido impossível de negar, e o disparo final. Contou sobre a mentira no relatório, sobre a culpa, sobre 50 anos vivendo sob o peso daquele pacto. Por fim, contou sobre o câncer, sobre a carta, sobre a decisão de assumir tudo agora, antes de morrer. Quando terminou, a sala estava em silêncio absoluto. Sofia tinha lágrimas nos olhos. A mãe de Thomas olhava fixamente para um ponto vazio, como se estivesse conversando com alguma memória antiga. O primeiro a falar foi Miguel, o irmão mais velho. Então você matou meu irmão. Sim, respondeu Daniel, sem desviar o olhar. Mas ele me implorou. Ele não queria ser capturado. Não queria ser torturado. Eu fiz o que ele pediu. Mas não estou dizendo que foi certo. Apenas, foi o que aconteceu. Miguel apertou os punhos. Todos esperaram por um ataque, por um grito, por algo. Mas então ele perguntou. Você teria feito diferente hoje? Daniel respirou fundo. Não sei. Gostaria de dizer que sim. Mas a verdade é que, era guerra. E eu ainda era apenas um garoto. Sofia levantou-se devagar. Chegou perto de Daniel. Por um instante, ele pensou que ela ia golpeá-lo. Mas ela apenas colocou a carta, aquela carta nunca enviada de Thomas, escrita para a família, na mão dele. Meu irmão escreveu isso antes de morrer, disse ela, com voz firme. E se você teve coragem de vir aqui e admitir o que fez, então acho que posso ter coragem de fazer o mesmo. Ela inspirou profundamente. Eu te perdoo, Daniel. Não pelo que aconteceu, isso ninguém pode mudar, mas por ter carregado essa dor sozinho por tanto tempo. E por ter vindo aqui dizer a verdade. Daniel não conseguiu responder. As lágrimas caíram silenciosamente, pesadas como chumbo. A mãe de Thomas, com passos lentos, aproximou-se. Ela pegou a mão de Daniel e disse algo tão suave que ele mal ouviu. Meu filho não morreu sozinho. Obrigada por isso. Foi nesse momento que Daniel desabou. O encontro durou horas. A família fez perguntas difíceis, dolorosas, mas nenhuma com hostilidade. Havia tristeza, sim. Havia perda. Mas havia também algo que Daniel nunca imaginou receber, compreensão. Antes de ir embora, Sofia tocou o ombro dele. Você disse que corrigiu seu lado da história. Agora falta o dele. O registro militar? Ela assentiu. Corrija. Meu irmão merece descansar na verdade, não na mentira. Daniel deixou Santa Fe com o coração destruído e, pela primeira vez em décadas, um pouco mais leve. Mas ele não imaginava que, enquanto isso acontecia, algo totalmente inesperado estava prestes a surgir. Algo vindo do outro lado do mundo. O governo do Vietnã acabará de abrir um arquivo que permanecerá intocado por meio século, e dentro dele havia algo capaz de mudar toda a narrativa daquela noite. O pacote chegou numa manhã cinzenta de outubro, exatamente 3 semanas depois do encontro em Santa Fe. Era uma caixa simples, sem nada de especial, exceto pelo remetente. Arquivos Militares da República Socialista do Vietnã, Departamento de Guerra Histórica. Ao ver aquilo, Daniel sentiu o estômago despencar. Reynolds, que estava com ele no pequeno escritório improvisado, ergueu uma sobrancelha. Eu não pedi nada ao Vietnã, disse Daniel. Então eles estão te mandando algo que não queriam que ficasse enterrado. O selo oficial estava intacto. Um frio percorreu a espinha de Daniel quando ele abriu a caixa. Dentro havia 3 itens. Um envelope grosso, lacrado com cera vermelha. Uma fotografia amarelada. Um relatório dobrado, escrito em vietnamita. Ele foi primeiro ao relatório, porque era o que mais o assustava. Reynolds o ajudou, usando um aplicativo de tradução e conhecimentos básicos da língua que aprenderá ao longo dos anos.
No topo, lia-se: Relatório do comandante Yin, Operação da Floresta de Quan Tri, 1969. Daniel prendeu a respiração. A data era a mesma noite em que Thomas morreu. As mãos dele tremiam enquanto percorria as linhas traduzidas. E então, num trecho destacado, havia o registro que detonou sua mente como uma granada. Avistamos 2 soldados americanos feridos. Um deles, muito debilitado, possuía documento de identificação com o nome Brennan. Ele estava consciente, mas não resistiu ao transporte. Daniel sentiu o sangue sumir do rosto. Isso não pode estar certo. Leia até o fim, disse Reynolds, aproximando-se. E então veio o golpe final. O soldado Brennan morreu durante o trajeto. O segundo soldado conseguiu se arrastar para longe. Acreditamos que ele tem escapado. O segundo soldado. O segundo. O segundo. As palavras ecoaram na mente de Daniel como marteladas. Isso significa que Reynolds começou. Daniel o interrompeu, a voz quase sem som. Thomas não pediu para eu matá-lo. Ele não morreu naquele momento. Eu atirei nele, achando que estava matando um homem à beira da captura. Mas ele não morreu pelos meus tiros. O mundo desabou ao redor dele. Por 50 anos, Daniel carregara a culpa de ter terminado a vida do amigo. 50 anos acreditando que ele dera o tiro da misericórdia. Mas a verdade cruel e impossível, era que Thomas estava vivo quando foi capturado. E tinha morrido horas depois, nas mãos do inimigo. Daniel sentiu-se tonto. Agarrou o braço da cadeira para não cair. Meu Deus, sussurrou. Eu causei tudo, ou causei nada? Não sei mais. Reynolds tocou seu ombro com firmeza. Você tomou uma decisão naquele momento, baseado no que achou ser a realidade. Você não tinha como saber. Nenhum de nós teria. Mas Daniel não ouviu. A culpa, que antes era pesada, agora era algo completamente diferente, era confusão. Era uma espécie de libertação cruel. Ele não havia tirado a vida do amigo, mas também não o salvara. A tragédia havia sido maior, mais complexa, mais fora do controle de ambos do que qualquer pessoa imaginara. Ele então pegou o envelope lacrado. Ao abrir, encontrou dentro um diário feito de folhas grossas, desgastadas pelo tempo, e com anotações em inglês e vietnamita. Na primeira página, escrita à mão, havia uma frase. Recuperado de um soldado americano encontrado na noite de 17 de março, 1969. Daniel virou a página. E quase deixou o diário cair. Era a letra de Thomas. Cartas nunca enviadas. Pensamentos escritos enquanto estava preso. Palavras que ninguém deveria ter lido, e que, de algum jeito, sobreviveram 5 décadas em um arquivo militar estrangeiro. Havia uma anotação, escrita com dificuldade, que arrancou o ar dos pulmões de Daniel. Se eu sobreviver, preciso contar que Daniel tentou me salvar. Ele fez o que eu pedi para fazer se eu estivesse morrendo. Mas eu não morri. Pelo menos, não naquela hora. Diga a ele, que eu entendo. Daniel levou a mão à boca. O choro veio como uma onda violenta. Era o perdão que nunca ouviu. A verdade que nunca imaginou existir. O amigo que ele acreditou ter matado, estava tentando absolvê-lo e inventou mesmo enquanto agonizava. Ele sabia, soluçou Daniel. Ele sabia que eu não queria, a voz se quebrou. Reynolds fechou o diário devagar. Isso muda tudo, Daniel. Absolutamente tudo. A revelação explodiu pela mídia no mesmo dia em que ele autorizou a divulgação. Manchetes estampavam. Diário de soldado capturado reescreve história de morte no Vietnã. Thomas Brennan morreu em cativeiro, e não pelas mãos do amigo. O país inteiro voltou os olhos para a história. Analistas, historiadores, veteranos, todos tentando processar algo que rompia 50 anos de silêncio militar. Mas nenhuma análise no mundo conseguia explicar a única coisa que importava. A verdade nunca tinha sido simples. E nunca tinha sido só uma.
E aquele diário ainda escondia páginas que Daniel não conseguirá reunir forças para abrir. Páginas que continham algo ainda mais devastador. Algo que ele só leria no bloco seguinte. Daniel segurava o diário de Thomas como se carregasse dinamite viva. Não era apenas papel, era o eco da voz de seu melhor amigo, congelada no tempo, vindo direto do inferno de um cativeiro que ele nunca soube que existira. Cada linha parecia um sussurro que atravessava décadas para encontrar seu destino. Mas havia páginas no final. Páginas dobradas. Páginas marcadas com manchas escuras que pareciam sangue seco. Reynolds, percebendo a hesitação, fechou a porta e puxou uma cadeira para o lado. Vamos ler juntos, disse ele. Seja o que for, você não está sozinho. Daniel tentou sorrir com gratidão, mas suas mãos estavam trêmulas demais para qualquer expressão. Ele abriu a primeira página marcada. E então o mundo pareceu parar. A revelação. A letra de Thomas estava trêmula, mas ainda reconhecível. Se alguém encontrar isto, por favor, entreguem a Daniel Parker. Daniel sentiu o peito apertar. A próxima linha era ainda pior. Não estou escrevendo como soldado. Estou escrevendo como irmão. Ele engoliu seco. As anotações seguintes eram fragmentadas, como se escritas entre sessões de interrogatório e dor. Mas juntas formavam uma verdade que quebrou qualquer barreira emocional que Daniel ainda tentava manter. Daniel, você não me matou. Mas você também não me salvou. E eu não sei o que dói mais. Daniel apertou os olhos, mas eles insistiam em se encher de lágrimas. Reynolds virou a página com cuidado. Eu ouvi você chorar, ouvi você pedir desculpas antes de puxar o gatilho. Eu sei que você fez porque achava que era o certo. E talvez fosse. Mas eu sobrevivi. Era a confirmação final, e mais cruel, do que o relatório já havia indicado. A confissão do amigo. E então veio a parte que Daniel nunca imaginou, nem nos pesadelos mais sombrios. Eu ouvi eles discutindo sobre você. Eles sabiam seu nome. Eles tinham uma foto sua. A mão de Daniel travou sobre a página. Não, murmurou. Isso não pode. Reynolds inclinou-se, preocupado. Continue. A gente precisa saber. Daniel virou a página como quem atravessa uma porta que nunca poderá ser fechada. Eles queriam me usar. Queriam que eu contasse tudo o que sabia sobre você. Sua família. Sua base. Seu pelotão. O ar sumiu do pulmão de Daniel. Reynolds ficou pálido. Meu Deus, eles sabiam que vocês eram próximos. Daniel concordou, sem conseguir falar. E então veio a frase que golpeou como uma facada. Eu não contei nada. Mesmo com dor, mesmo com medo, mesmo sabendo que não escaparia. Eu morri calado para proteger você. Daniel caiu em choro convulsivo. Era insuportável. A culpa que carregara por 50 anos era terrível, mas a verdade de que Thomas havia sofrido, sangrado e morrido para protegê-lo era simplesmente esmagadora. Eu não merecia isso, chorou Daniel. Ele não devia. Por quê? Por quê? Reynolds segurou firme o ombro dele. Por que você teria feito o mesmo por ele? Por que vocês eram irmãos de guerra? E por que, Reynolds respirou fundo, ele acreditava que sua vida valia a pena ser protegida. Mas Daniel não conseguia ouvir nada além do ruído sufocante da própria respiração. O segredo dentro do segredo. E então veio o trecho final. A última página. Aquela que estava manchada demais e quase ilegível. Daniel leu com esforço. Se algum dia você ler isto, só quero que saiba que eu perdoo você. Antes mesmo de você pensar em se culpar. Mas quero que encontre minha irmã. Ela precisa saber que eu não a deixei. Que lutei para voltar. Que você foi minha última família. A letra ficou mais fraca. Mais espaçada. Até restar uma última linha. Diga a ela que eu não tive medo no fim. Eu pensei em você. E isso foi o suficiente. Daniel fechou o diário com um soluço seco.
Aquilo era mais do que qualquer coração podia suportar. Thomas havia sobrevivido ao tiro, sido capturado, morrido horas depois, protegido Daniel com o próprio silêncio, deixado uma mensagem para a irmã que nunca recebeu respostas. E, mesmo assim, perdoado tudo. Reynolds respirou fundo. Daniel, agora você entende por que precisa contar essa história. Não é só sobre culpa. É sobre verdade. Sobre dar a Thomas o que nunca teve, voz. Daniel assentiu, os olhos inchados e vermelhos. Eu preciso encontrar a irmã dele. Sua voz era firme, mesmo quebrada. Agora. Antes que seja tarde. E assim, movido pela verdade final de um amigo que morrera há 50 anos, Daniel decidiu fazer a viagem que mudaria tudo. A viagem até a mulher que carregou uma vida inteira de perguntas. A viagem até Sofia. A viagem até Santa Éfia foi silenciosa, pesada, quase ritualística. Daniel sentia cada quilômetro como se estivesse atravessando uma vida inteira de culpas acumuladas. Ele levava o diário de Thomas nas mãos, não como um objeto, mas como se segurasse o próprio coração do amigo. Quando o avião pousou, seu corpo tremia. Não de velhice, mas de puro medo. Sofia Ortiz estava lá. Menor do que ele imaginava, mas com uma presença que o paralisou. Ela não sorriu. Não chorou. Não avançou para abraçá-lo. Ela apenas disse, com a voz firme: Você demorou 50 anos. As pernas de Daniel quase falharam. Eu não sabia como vir. Não sabia se você queria me ver. Eu esperei esse dia metade da minha vida, respondeu ela. Entre. Temos muito a falar. Dentro da casa simples, havia fotos de Daniel Ortiz por todos os lados, adolescente, soldado, irmão. Um altar silencioso à ausência. Sofia colocou uma caixa de papelão em cima da mesa. O governo vietnamita me enviou isso, disse ela. Eu não abri. Não sem você. Daniel ficou sem ar. Era a mesma caixa que o relatório mencionava, contendo os objetos encontrados na escavação arqueológica em 2019, no local exato onde Thomas havia morrido. Ao abrir a tampa, o mundo pareceu diminuir ao redor deles. Ali estavam. A placa de identificação de Daniel Ortiz. Seu relógio parado. Fotografias dobradas. Documentos apagados pela umidade. E o item que fez o coração de Sofia vacilar. Um diário, mantido em um saco plástico improvisado. Daniel teve que se segurar na mesa. Eu não sabia que ele escrevia, murmurou. Eu também não, disse Sofia. Mas agora vamos descobrir juntos. Eles começaram a ler as páginas manchadas. As primeiras falavam do medo, das vozes, da deterioração mental de Daniel Ortiz. Ele estava doente, Sofia sussurrou. Ele estava tentando proteger vocês, Daniel respondeu. Mas então vieram as últimas entradas. E cada linha parecia um tiro. Quase atirei em Thomas hoje. Pensei que era inimigo. Eu estou perigoso. Se eu perder o controle, vou me afastar. Melhor morrer sozinho que machucar inocentes. Se eu não voltar, quero que Thomas viva. Sem culpa. Sem arrependimento. Por nós dois. Sofia tremia. Daniel chorava silenciosamente. E então veio a revelação mais absurda. A frase que quebrou meio século de dor. Estou indo para a aldeia para pedir ajuda. Para me render. Daniel bateu a palma no peito, como se tentasse estancar algo que se partia por dentro. Meu Deus, ele sussurrou. Eu acreditei que ele ia atacar civis. Sofia colocou a mão sobre a dele. Você não tinha como saber. Ninguém tinha. Ele não contou a você, Daniel. Ele não contou a ninguém. Ele estava lutando contra ele mesmo. Mas Daniel balançou a cabeça, desesperado. Isso me condena. Isso muda tudo.
eu o matei tentando impedir algo que nunca teria acontecido. Sofia segurou firme seu rosto. Escute-me. Meu irmão amava você. Está aqui. Ela ergueu o diário. Ele escreveu que te perdoava antes de você fazer qualquer coisa. Ele sabia que você faria o que achasse certo. Ele te conhecia melhor do que você mesmo se conhece. Daniel começou a soluçar como um menino. Eu tirei a chance de ele voltar para casa. Não, disse Sofia, com uma força impressionante. A guerra tirou essa chance. A guerra destruiu vocês dois. Você só foi mais uma vítima disso. Eles terminaram o diário em silêncio. Sofia então colocou a mão sobre a de Daniel. Eu te perdoo. Não porque quero ser generosa. Mas porque ele te perdoou. Ele escreveu isso. Ele escreveu para você viver. E você não viveu, Daniel. Você só sobreviveu. Ele desmoronou. Eu queria ter morrido no lugar dele. E eu, disse Sofia, passei 50 anos desejando que ele tivesse sobrevivido. Mas estamos aqui. Então precisamos fazer algo com isso. Daniel ergueu o olhar. O quê? Sofia respirou fundo. Contamos a verdade. A verdadeira história dele. A verdadeira história de vocês dois. Corrigimos o registro militar. E fazemos com que o mundo saiba que o que matou Daniel não foi você. Foi a guerra. E o silêncio. Daniel enxugou o rosto, trêmulo. Eu posso tentar. Não, corrigiu Sofia. Você vai. Por ele. Naquela noite, antes de deixar a casa dela, Sofia colocou o diário nas mãos de Daniel. Ele escreveu para você. E agora, é você quem deve continuar a história. Daniel abraçou o diário contra o peito. Obrigado, Sofia. Por não me odiar. Ela sorriu, triste, mas verdadeira. Eu te odiei. Por muitos anos. Mas hoje eu finalmente entendi. Thomas não morreu por culpa de alguém. Ele morreu tentando ser bom. Tentando ser maior que a própria dor. E então ela disse a frase que Daniel lembraria até o fim da vida. Você e meu irmão estavam do mesmo lado. Sempre estiveram. E agora, eu também estou. Naquela noite, ao sair da casa de Sofia, o ar parecia diferente. Menos pesado. Quase respirável. Daniel não estava perdoado pelo mundo. Nem pela história. Mas, pela primeira vez desde 1969. Ele estava perdoado por quem realmente importava. E isso mudaria o rumo de tudo. E, no centro daquela sala fria, Daniel percebeu que finalmente tinha feito o que passou 50 anos evitando, encarar o próprio passado. Não havia mais forças para mentiras, nem espaço para versões amenizadas. Ele relatou o momento exato do pedido de Thomas, o terror nos olhos do amigo, o som do helicóptero inimigo se aproximando, a impossibilidade de carregá-lo vivo e o disparo que encerrou tudo. Os oficiais ouviram em silêncio pesado. Alguns demonstravam empatia, outros, tensão. Aquilo não era apenas uma confissão tardia, era um desafio direto à estrutura militar, ao código, à história oficial registrada há meio século. E então, quase como uma ironia trágica, o elemento inesperado surgiu, testemunhas que jamais apareceram antes. Veteranos que estavam na mesma operação, homens que o tempo transformará em sombras, reapareceram com memórias que sustentavam a versão dele. Um deles relatou ter visto Thomas implorar para não ser capturado. Outro recordou ter encontrado o corpo posicionado cuidadosamente, com um rifle ao lado. Nada daquilo se encaixava na narrativa de uma morte comum em combate. Os interrogadores começaram a perceber que estavam diante de um dilema histórico: punir um homem moribundo que havia feito o impensável para evitar tortura ao amigo, ou reconhecer oficialmente um ato que a política militar jamais admitiria em voz alta. Enquanto isso, o estado de saúde de Daniel piorava. A fraqueza aumentava, as dores voltavam, e ele tinha cada vez mais dificuldade de respirar sem esforço. Ainda assim, insistia em permanecer disponível para qualquer pergunta, por mais exaustiva que fosse.
Ele acreditava que devia isso a Thomas. Era a última coisa que poderia oferecer ao companheiro que não teve a chance de envelhecer. Quando os oficiais encerraram a rodada de depoimentos, perceberam que não estavam diante de um crime comum, estavam diante de um acontecimento dilacerante, complexo, profundamente humano. E foi nesse momento que a investigação deixou de ser apenas uma apuração, tornou-se um debate moral, histórico e institucional. A imprensa guardava, faminta, na porta do hospital militar. Manchetes agressivas explodiam como tiros inesperados. Veterano confessa ter matado amigo no Vietnã. Segredo sombrio escondido por 50 anos pode reescrever registros militares. Mas, para Daniel, nada daquilo importava tanto quanto uma única resposta: Thomas será reconhecido com dignidade? O desfecho estava próximo. A decisão final seria anunciada no dia seguinte. Daniel aguardou em silêncio, com o coração pesado e esperançoso. A manhã seguinte trouxe uma luz suave pelas janelas do hospital, mas Daniel mal a percebeu. Tudo o que sentia era a tensão que lhe apertava o peito, não apenas pela doença, mas pela expectativa do que viria. Às 9 horas em ponto, 2 oficiais bateram à porta. Eles carregavam pastas lacradas, rostos sérios, passos firmes. E então veio o anúncio. A comissão, após revisar depoimentos, documentos antigos, testemunhos recém-descobertos e o contexto brutal da emboscada, decidiu reconhecer oficialmente que Daniel não havia cometido assassinato, mas sim um ato de misericórdia, motivado pelo pedido explícito de Thomas e pelas circunstâncias extremas da guerra. Além disso, determinaram que o registro militar de Thomas seria corrigido, reconhecendo sua bravura. O próprio Daniel não receberia nenhuma punição. E, surpreendentemente, ele seria homenageado por sua lealdade, coragem emocional e pelo esforço de revelar a verdade, mesmo correndo risco pessoal. Quando ouviu isso, Daniel fechou os olhos, não por alívio ou orgulho, mas por uma onda profunda de paz que finalmente lhe atravessava o peito pela primeira vez em 50 anos. Ele pediu apenas uma coisa: uma última visita ao memorial dos soldados caídos. 2 semanas depois, fraco demais para caminhar sozinho, ele foi levado em cadeira de rodas até o monumento. O vento suave balançava as bandeiras, e o som distante de passos ecoava respeitosamente ao redor. Ele encontrou o nome de Thomas gravado na pedra fria. Ajoelhar seria impossível, mas ele tocou o nome com a ponta dos dedos, como quem segura a mão de alguém pela última vez. Eu cumpri, irmão, sussurrou, com a voz quebrada. Você não ficou no esquecimento. Nunca ficou. E então, sem pressa, sem culpa, sem sombras, Daniel sentiu o peso desaparecer. Ele tinha fechado o ciclo. O que carregou por décadas finalmente encontrava lugar na história e no coração dele. 2 dias depois, enquanto dormia, o corpo enfim descansou. A repercussão foi imensa. Jornais, documentários, debates. Historiadores chamaram o caso de o segredo mais humano da Guerra do Vietnã. Militares discutiram ética em combate. Famílias de veteranos enviaram cartas emocionadas para a família de Daniel, agradecendo sua coragem por falar. Mas, acima de tudo, a história dele tornou-se um lembrete poderoso. Algumas verdades não são sobre condenar, são sobre libertar. Thomas teve seu nome restaurado. Daniel teve sua alma restaurada. E ambos, enfim, tiveram paz. E aí, essa história te inspirou? Sabe por quê? Porque ela prova que não importa de onde você vem ou quantas vezes já tentou, sempre existe uma nova chance esperando por você. E se esse vídeo tocou seu coração de alguma forma, eu queria te pedir uma coisa: não esquece de se inscrever no canal, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa história e, claro, dá aquele like para que mais pessoas possam receber essa mensagem também. Até o próximo vídeo!